Fenômenos ufológicos ocorrem em todo o mundo. Novas evidências chocantes sugerem que a vida alienígena pode estar oculta em alguns dos lugares mais isolados do mundo. Estes locais frequentemente são de difícil acesso e zonas proibidas. Dizem que é para a nossa própria proteção, mas poderia ser, na verdade, para proteger visitantes extraterrestres? Revelaremos a existência surpreendente de operações alienígenas em algumas das regiões mais remotas e restritas da Terra. Há um esforço global em andamento. Arquivos secretos escondidos do público por décadas, detalhando cada encontro com extraterrestres, agora vêm a público. Estamos prestes a revelar a verdade sobre estes documentos confidenciais. Descobrir o que o governo não quer que você saiba. Este é o Alienígenas, expondo os maiores segredos do planeta Terra. Ladakh, Índia, novembro de 2012. Ao longo de 2 meses, mais de 150 avistamentos de OVNIs foram relatados em uma região remota, perto da fronteira com a China. Uma matéria no jornal The Times of India descreve que luzes amareladas pareciam flutuar no horizonte no lado chinês e lentamente atravessaram o céu por 3 a 5 horas antes de desaparecerem. Ladakh fica no Himalaia, a cordilheira mais alta do mundo e uma das regiões mais inacessíveis do planeta. O governo indiano investiga as alegações, suspeitando que os OVNIs sejam drones chineses patrulhando a área. Mas as descrições dos OVNIs não são compatíveis com nenhum modelo conhecido de drone chinês. Sem nenhuma explicação, o assunto é considerado encerrado. Vários relatos de OVNIs que acontecem são, na verdade, aeronaves militares que os civis avistam e não fazem ideia do que estão vendo. Os OVNIs de Ladakh seriam naves extraterrestres. Se for o caso, eles podem ter uma base no alto do Himalaia. Parece o lugar ideal para se esconder. O mundo está repleto de locais remotos, virtualmente inacessíveis para o público em geral. Será que os extraterrestres se escondem em alguns destes pontos remotos? Neste caso, quem chegou à Terra primeiro, humanos ou alienígenas? Eles foram para o interior do planeta Terra. O clima começou a mudar, começou a piorar, ficou mais frio. E essas criaturas migraram para pontos cada vez mais quentes dentro da Terra. Eles sobreviveram. Sobreviveram por milhões de anos. E quando resolveram voltar para a superfície da Terra, o que eles acharam? Seres humanos. Arquivo confidencial. A Expedição Kinkaid. Março de 1909. A Gazeta de Phoenix publica 2 reportagens narrando a recente expedição do explorador G.E. Kinkaid ao Grand Canyon. Kinkaid alega ter descoberto uma cidade subterrânea oculta repleta de artefatos que parecem ter origem egípcia. Hieróglifos e restos mumificados guardados em câmaras mortuárias. Especialistas do Museu Smithsonian visitam o local para checar a afirmação de Kinkaid. Mas ao término de sua investigação, o local é repentinamente declarado proibido. E a entrada da caverna é fechada. O acesso público é proibido até hoje e a cidade subterrânea nunca mais é mencionada. As 2 reportagens impressas na Gazeta de Phoenix são os únicos relatos publicados. Por que o Smithsonian encobriria um achado arqueológico tão impressionante e por que o acesso público foi banido? As lendas dos índios Apache, Zuni e Hopi falam de criaturas humanoides estranhas vivendo entre nós em cidades subterrâneas. Estas criaturas teriam salvado a humanidade de um desastre natural que ameaçou dizimar toda a vida da Terra. Esses povos antigos tinham uma sabedoria bem à frente do seu tempo. Isso levanta a questão: existia uma consultoria externa que talvez pudesse ser de alguém com uma perspectiva mais ampla do nosso mundo? Estas crenças não são exclusivas da América do Norte. Muitas culturas antigas, separadas por oceanos, compartilham contos surpreendentemente similares. Desenhos rupestres e hieróglifos mostram povos antigos vivendo e trabalhando com extraterrestres.
e frequentemente se referindo a eles como deuses. Estas histórias foram contadas para proteger a humanidade ou para ocultar uma antiga atividade alienígena na Terra. Uma das maiores perguntas sem resposta sobre as civilizações antigas e sua ligação com os extraterrestres é se eles faziam registros disso. E eu acho que os humanos, com certeza, fariam registros de alienígenas ou extraterrestres de outros planetas nos visitando e nos ajudando. Os maias documentaram seus encontros com extraterrestres detalhadamente. O exemplo mais conhecido é o sarcófago de Pacal, que muitos acreditam representar um astronauta alienígena pilotando uma nave espacial. Mas os maias fizeram muito mais do que retratar histórias de viagens extraterrestres. Em toda a região maia do México, dolinas enormes mergulham nas profundezas da Terra. Chamadas de cenotes, elas são sagradas para a religião maia. Os maias acreditam que podem falar com os deuses por meio dos cenotes e até viajar para o mundo subterrâneo conhecido como Xibalba, ou lugar do medo. Os cenotes são uma visão maia da casa dos deuses? Ou seus deuses, na verdade, eram alienígenas que faziam dos cenotes um portal para um mundo extraterrestre? A seguir, investigamos uma possível infiltração alienígena em bases remotas e sua potencial influência em avanços tecnológicos modernos. O mundo está repleto de lugares remotos com acesso perigoso e frequentemente fechados pelas autoridades. Os governos estariam mantendo visitantes alienígenas em segredo. Neste caso, por que estão abrigando estes extraterrestres? Em toda a Europa, redes de cavernas chamadas de túneis Herstal cobrem vastas distâncias subterrâneas. A tradução livre do termo Herstal significa lugar na Terra. O número exato de túneis Herstal permanece desconhecido, já que novas passagens continuam sendo descobertas, incluindo uma que reabriu um mistério de décadas. Arquivo confidencial. O túnel de Freiburg. Freiburg, Alemanha, 2011. A abertura de um novo túnel Herstal é descoberta em uma fazenda. E sua localização faz com que os especialistas em OVNI se lembrem de outro evento infame. Em 1936, Freiburg foi o local de um acidente de OVNI misterioso. Dizem que cientistas nazistas recuperaram tecnologia avançada dos destroços e supostamente a usaram para criar uma nova geração de superarmas. Durante os anos 30 e 40, os nazistas faziam grandes avanços na tecnologia. Um dos maiores frutos da tecnologia que eles criaram foi o foguete V2. O foguete V2 era tão avançado que conseguia enviar um míssil para a Grã-Bretanha. Será que o túnel de Freiburg era uma base alienígena? Se for o caso, os extraterrestres trabalhavam para o governo nazista ou contra ele? Locais remotos são lugares ideais para conduzir experimentos confidenciais longe do público. O implacável deserto do Outback australiano oferece o tipo de cobertura que os governos buscam em todo o mundo. Arquivo confidencial. Pine Gap. Oficialmente é uma agência espacial para pesquisa de defesa conjunta, mas o local é mais conhecido como Pine Gap. Estabelecida em 1970 como uma estação de rastreamento de satélites, a base é administrada em conjunto pelos exércitos da Austrália e Estados Unidos. Mas ao longo dos anos disse que Pine Gap foi adaptada para se transformar em um campo de testes ultra-secreto de tecnologia alienígena recuperado em acidentes de OVNIs. Mas existe alguma diferença entre o que os militares dizem saber e o que eles realmente sabem? Há rumores de que o complexo de Pine Gap se estenda por 8 quilômetros abaixo do solo. Mas o que acontece debaixo do deserto permanece um mistério. Apesar do esforço para manter o segredo de Pine Gap, uma série de eventos sem explicação deixou a base sob uma análise indesejada. Locais relataram ter visto discos brancos misteriosos de 9 metros de diâmetro flutuando no céu perto da base. Especialistas chegaram à impressionante conclusão de que eles podem ser OVNIs feitos pelo homem.
Outros acreditam que eles foram construídos com a ajuda direta de extraterrestres que vivem e trabalham no labirinto abaixo da base. Uma evidência concreta do trabalho confidencial conduzido na base foi coletada por uma fonte totalmente inesperada. Em 15 de março de 1991, o ônibus espacial Discovery estava passando acima da região quando suas câmeras captaram algo surpreendente. A gravação mostra um enorme OVNI sobrevoando a Austrália a uma velocidade estimada em 80 mil quilômetros por hora, quase o triplo da velocidade máxima do ônibus espacial em seu lançamento. Alguns acreditam que o OVNI seja produto do trabalho secreto realizado na base. Mas se alienígenas estão trabalhando em locais remotos como Pine Gap, eles são amigos ou inimigos? A seguir, investigamos uma base isolada no Novo México. A evidência do que ocorre nesta instalação assustadora pode revelar a maior traição da confiança pública da história. Quando algo tem tudo para dar errado e você decide pagar. Em bases secretas como Pine Gap, alienígenas estariam ajudando os cientistas a construir aeronaves e armas futuristas. Mas estes extraterrestres realmente são nossos aliados? Existe uma evidência convincente de que humanos e alienígenas podem já ter entrado em combate nas profundezas de uma das bases mais bem protegidas da Terra. Arquivo Confidencial. A Batalha de Dulce. Dulce, Novo México, 1977. Animais de criação foram encontrados mutilados. Os cortes foram feitos com uma precisão cirúrgica, além da capacidade de qualquer tecnologia conhecida. Os crimes bizarros chamam a atenção de Paul Benovitz, físico e pesquisador de OVNIs de Albuquerque. Durante sua investigação independente, ele é apresentado a uma mulher que afirma saber o que há por trás dos eventos sinistros. Hipnotizada, a mulher revela a Benovitz que ela e seu filho foram abduzidos por extraterrestres e levados a uma base subterrânea. Lá ela viu não só animais sendo mutilados e tendo seu sangue drenado, mas tanques cheios de partes do corpo humano. Os abduzidos também receberam implantes alienígenas por meio dos quais os extraterrestres poderiam controlar seus corpos. Benovitz fica impressionado com o relato da mulher. Ele começa a monitorar a comunicação da região e capta o que acredita ser a transmissão de uma nave espacial alienígena. Benovitz rastreia o OVNI até uma área remota na divisa do Novo México com o Colorado, que chama de Base Dulce. Em 1979, o investigador de OVNIs Thomas Castello se infiltra em Dulce e clandestinamente tira fotos chocantes. As imagens mostram alienígenas conduzindo experimentos horríveis em humanos. O mais surpreendente é que Castello afirma que as cobaias humanas foram abduzidas com o consentimento do governo dos Estados Unidos. Outra teoria é o fato de que eles fabricavam humanos geneticamente e que isso podia ter o objetivo de alterar nosso código genético ou o jeito que evoluímos como seres humanos. Eu acho que eles poderiam criar a forma de vida que gostariam que a gente se transformasse. Quanto mais tentar fazer outro ser inferior se transformar no que eles queriam criar. Em um incidente isolado, um funcionário do governo americano, Phil Schneider, estava ajudando a cavar um labirinto de túneis abaixo da base. Acidentalmente, a equipe de Schneider abriu uma grande caverna, onde topou com um grupo de extraterrestres fazendo experiências em prisioneiros humanos. Uma batalha foi iniciada. Apesar de gravemente ferido, Schneider fugiu, mas vários de seus colegas morreram no conflito. De acordo com Schneider, os túneis nos subterrâneos de Dulce são uma fração do que se esconde abaixo da superfície dos Estados Unidos. Investigadores de OVNIs acreditam que a rede subterrânea pode ter sido criada por um dispositivo de perfuração altamente avançado, chamado de subterrâneo. Operando como um submarino, o subterrâneo é movido a energia nuclear e perfura o solo, deixando túneis gigantescos por onde passa.
Quando falamos na potência tecnológica necessária para fazer isso, mesmo no século XXI, começamos a pensar na impossibilidade de conseguir. E eles conseguiram fazer isso. É um feito incrível. Quando concluídos, os túneis são percorridos por trens de levitação magnética capazes de viajar a mais de 480 km por hora. Mas para onde eles iriam? Especialistas acreditam que uma rede secreta de túneis pode conectar algumas das bases mais sinistras do planeta, como a de Dulce e a Área 51. Elas podem levar a um dos aeródromos mais estranhos dos Estados Unidos, o Aeroporto Internacional de Denver. Esta estrutura gigantesca é o segundo maior aeroporto do mundo, cobrindo 137 quilômetros quadrados. Os terminais são decorados com obras que representam exércitos opressores e visões apocalípticas. As obras de arte estranhas acima do solo são uma pista do que pode acontecer abaixo. 21 de março de 2013. Pai e filho percebem luzes estranhas no céu acima de sua casa. Os residentes de Colorado localizam 3 luzes brilhantes voando em uma formação triangular acima do aeroporto de Denver. As autoridades do aeroporto se recusam a comentar e o porta-voz da agência de aviação americana insiste que nada fora do normal aconteceu naquela noite. Apesar de o aeroporto ter sido aberto em 1995, a construção abaixo dele nunca parou oficialmente. O prédio subterrâneo chega a 8 andares e é fundo o suficiente para resistir à força de uma bomba atômica. Conectando os terminais e a área de bagagem a um sistema de transporte de passageiros. Mas o aeroporto de Denver ainda conta com uma ferrovia totalmente separada. Ela supostamente é conectada aos túneis dos trens de levitação magnética e pode permitir a movimentação de tecnologia alienígena de locais como Dulce. Eles podem ter uma tecnologia de outro mundo. Mas será que a vida extraterrestre está penetrando no coração do poder americano? Uma das histórias mais estranhas entre presidentes e OVNIs envolve o presidente Dwight D. Eisenhower. Disse que Eisenhower teve não 1 nem 2, mas 3 ou 4 encontros com extraterrestres para estabelecer um acordo de céu aberto com eles. Segundo um relato, um extraterrestre pode ter penetrado em um dos escritórios mais importantes do mundo. Seu nome? Valiant Thor. Valiant Thor supostamente trabalhou no Pentágono por 3 anos, quando seu codinome era O Estranho. Até hoje, a natureza horripilante de seu trabalho para os Estados Unidos permanece desconhecida. Valiant Thor se infiltrou no governo americano como amigo ou inimigo. E o que será da raça humana quando todo alienígena que estiver na Terra decidir que acabou a hora de se esconder? Los Angeles.